No dia 26 de dezembro comemoramos o dia de Santo Estevão. Santo Estevão é chamado de protomártir, ou seja, ele foi o primeiro mártir de toda a história católica. Cheio do Espírito Santo, Estevão foi um dos primeiros a seguir os apóstolos de Jesus. Acredita-se que ele era grego ou judeu, educado na cultura helênica. Estimado entre a comunidade de Jerusalém, seu nome aparece nos Atos como o primeiro, entre os 7, que foram eleitos para ajudar na missão dos apóstolos. Nos capítulos 6 e 7 dos Atos dos Apóstolos, encontramos um longo relato sobre o martírio de Estevão, que é um dos 7 primeiros diáconos nomeados e ordenados pelos apóstolos. O seu martírio ocorreu entre o ano 31 e 36 da era cristã. Eis a descrição, tirada do livro dos Atos dos Apóstolos. Estevão, porém, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se então alguns da sinagoga, chamados dos libertos e dos cirenenses e dos alexandrinos, e dos da Sicília e da Ásia, e começaram a discutir com Estevão, e não puderam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Subornaram então alguns homens que disseram: ouvimo-lo proferir palavras blasfematórias contra Moisés e contra Deus. E amotinaram o povo e os anciãos e escribas e apoderaram-se dele e conduziram-no ao sinédrio, e apresentaram falsas testemunhas que disseram: este homem não cessa de proferir palavras contra o lugar santo e contra a lei, pois ouvimo-lo dizer que Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os usos que Moisés nos legou. E todos os que estavam sentados no sinédrio, tendo fixado os olhares sobre ele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Inspirado pelo Espírito Santo, Santo Estevão discursou para uma grande multidão, entre eles estavam os fariseus. As palavras de Santo Estevão custaram sua vida. Num longo discurso, Estevão evoca a história do povo de Israel, terminando com esta veemente apóstrofe: homens de cerviz dura, incircuncisos de coração e de ouvidos, resistis sempre ao Espírito Santo, vós sois como os vossos pais. Qual dos profetas não perseguiram os vossos pais, e mataram os que prediziam a vinda do justo que vós agora traístes e assassinastes? Vós que recebestes a lei promulgada pelo ministério dos anjos e não a guardastes. Ao ouvirem estas palavras, exasperaram-se nos seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, cheio do Espírito Santo, tendo os olhos fixos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está à direita de Deus. E levantando um grande clamor, fecharam os olhos e, em conjunto, lançaram-se contra ele. E lançaram-no fora da cidade e apedrejaram-no. E as testemunhas depuseram os seus mantos aos pés de um jovem, chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava a Deus e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois, tendo posto os joelhos em terra, gritou em voz alta: Senhor, não lhes contes este pecado. E dizendo isto, adormeceu. As palavras de Santo Estevão custaram a sua vida. Gritavam em alta voz e apedrejaram-no. Entre os que aprovaram a sua morte, estava Saulo, que, mais tarde, se tornou São Paulo, apóstolo dos gentios. Enquanto Estevão era apedrejado, pedia que Jesus perdoasse seus assassinos. O lugar de seu martírio em Jerusalém situa-se, de acordo com a tradição, um pouco fora da porta de Damasco, onde surge a igreja de Saint-Étienne. Neste dia 26 de dezembro, pedimos: Santo Estevão, primeiro mártir, rogai por nós.